Finalmente, hoje a gente vai começar a montagem do motor do Hercólogos e para isso a gente precisa estar com todas as peças ajustadas, limpas e separadas para que não ocorra nenhum imprevisto. Todos os ajustes vocês acompanharam há 15 dias atrás, que a gente teve a oportunidade de visitar a Retífica Pirajussara e ali eles fizeram um serviço que está ao alcance de qualquer um de vocês que estejam no Brasil para que tenham a mesma qualidade do serviço. Então a gente vai começar mostrando a carcaça. Essa é a carcaça original do Reverendo Telson. Aqui a gente já tinha um inserto de aço, uma jaqueta, eu não lembro exatamente o nome que o Fernando chamou essa peça, mas enfim, isso daqui é para criar um reforço aqui na carcaça e você não ter problemas de ovalização ou de desgaste. Então no momento que eles fizeram a usinagem, esse inserto praticamente não sofreu nenhum desgaste, vamos dizer assim, nenhuma retirada de material. A diferença, quem indica para você é a retífica, é que aqui existe um pino, trava da bronzina, um pouco mais longo do que o pininho que vem aqui no mancal número 2 ou mesmo que vem no mancal número 3. Então aqui vai no mancal número 1 é esse pininho um pouco mais comprido. Naturalmente, a montagem de um motor para o outro sempre vai ter uma pequena variação, porque a usinagem é feita diferente, algumas soluções são montadas diferente, como aconteceu aqui nesse mancal. De resto, eu acredito que nessa carcaça o que a gente tem é um tucho sobre medida, tá? Porque aqui já existia um certo desgaste, o Fernando separou um jogo de tuchos antigo que ele tinha lá. Aqui a gente tem na carcaça feito o serviço do HVX, tá? Então é aquela lubrificação a mais que existe aqui e que vem através desse furinho. Então, para recapitular aquilo que foi feito pela primeira vez no motor do Mauro, depois passou pelo motor do Nilson, o HVX basicamente é uma broca inserida aqui para que ela abra essa passagem de óleo, porque todo o óleo que chega pela outra metade da carcaça, normalmente ela não chegaria nesses dois tuchos aqui do cilindro número 2 com tanta facilidade. Então a ideia do HVX é criar um fluxo maior e mais constante de óleo. Se vocês prestaram atenção há 15 dias atrás, quando a gente estava com essa carcaça lá na retífica, ela já estava com os prisioneiros montados. E ainda que isso tenha adiantado bastante o serviço para mim, eu optei pela retirada por um motivo muito simples. Caso você receba o serviço por transportadora, você provavelmente vai receber sem os prisioneiros, exatamente dessa forma aqui. Por isso que eu soltei os prisioneiros, para que a gente possa fazer a montagem caseira aqui dos prisioneiros. No vídeo de hoje, o nosso objetivo é muito simples, é fechar a carcaça, conjunto virabrequim, comando de válvulas, com todas as orientações possíveis, todos os cuidados necessários, e para que a semana que vem a gente consiga montar cilindros e cabeçotes. Bom, então antes da gente começar a montagem propriamente dita, a gente vai confirmar se todas as peças do motor do Hercólogos estão aqui. Então aqui a gente tem o retentor, por um motivo muito simples. A gente, depois que o reverendo comprou as peças, quando eu fui fazer a desmontagem, a gente descobriu que a polia, ela tinha um retentor. Isso daqui não foi problema nenhum para a retífica, a gente tinha sempre a opção de trocar a polia que a gente comprou lá com o Rodolfo por uma polia com retentor, mas para facilitar as coisas a gente optou por fazer uma usinagem aqui para poder usar o mesmo retentor que a gente tinha, por um motivo muito simples. Esse retentor ele não é igual e nem do mesmo diâmetro interno do retentor que vem naquela polia da EMP. Então eu acredito que essa foi a melhor alternativa. Claro que essa montagem é uma exceção que dificilmente você vai encontrar no seu motor. Bom, além da polia já usinada com retentor, a gente tem aqui a bomba de óleo, particularmente a minha preferida, com entrada e saída,
Claro que existem outras opções, você pode comprar aquela bomba de óleo que a gente usou no motor do Puma do Paulo, que tem o suporte do filtro de óleo integrado, com a observação que aquela que tem o filtro integrado, ela tem uma limitação na escolha do escapamento. Alguns coletores de escape não servem para aquele tipo de bomba. Em compensação, essa daqui ela trabalha com qualquer escape que você queira utilizar. Aqui um jogo de tuchos extremamente antigos, que fazia parte do patrimônio da retífica Pirajussara, e ele vem na medida 0,30, que na verdade esse 0,30 em polegada é uma medida que antigamente era muito comum falar, o motor está 0,10, o motor está 0,20, 0,30 ou 0,40. Então, basicamente o 0,10 seria a primeira retífica, o 0,25, o 0,20 seria o 0,50, o 0,30 seria o 0,75 e o 0,40 seria normalmente a última retífica 1 milímetro. Então a gente entende que esse tucho ele é 0,75 milímetros maior o diâmetro original. Aqui o que a gente tem aqui? A gente tem as bronzinas do comando de válvula. Essas aqui, na verdade, elas estavam, como a gente trouxe a carcaça do motor montada, elas estavam segurando o virabrequim na posição. São as do mancal central ou do mancal número 2. Aqui a gente tem um jogo de juntas. Os prisioneiros que a gente vai montar logo mais estão aqui embaixo. Retentor do volante. Engrenagem do comando de válvulas. Bom, com todas as peças separadas, o que a gente vai fazer agora, ainda que a carcaça tenha sido muito lavada, tenha sido limpa no momento da entrega lá na retífica, seja para mim ou seja para você que vai receber pela transportadora, o ideal é, no momento que a gente receber, imediatamente antes da gente fazer a montagem no motor, a gente lavar e secar tudo com ar comprimido em todas as galerias sempre que possível. Não adianta a gente lavar ela hoje, por exemplo, para tentar fazer uma montagem amanhã. Eu acredito que o melhor momento para lavagem é imediatamente antes da montagem, e é o que a gente vai fazer agora. Prontinho, as carcaças já estão limpas e secas. E agora a gente vai fazer algo que normalmente, se você vai retirar na retífica Pirajussara, já vem montado, que é a montagem dos prisioneiros de 8 milímetros. Recapitulando, todos os motores 1300 vêm com prisioneiro de 10 milímetros, sem essa bucha na carcaça. Tá? Essa modificação foi feita a partir dos motores 1600 a álcool, porque o prisioneiro mais fino, ele de 8 milímetros, ele é mais elástico, e ele cede com a dilatação do cilindro e principalmente do cabeçote. Então ele fica esticando e contraindo de acordo com a temperatura. O de 10 milímetros, por outro lado, ele não tinha essa, vamos dizer, elasticidade, e dependendo das condições de temperatura ali, de pressão do motor, ele acabava puxando a rosca feita na carcaça de uma liga de alumínio e magnésio. Então nessa modificação em particular, como a gente já comentou lá na retífica, eu acredito que ela é interessante para 100% dos motores, independente de ser 1300 a gasolina ou 1800 a álcool, ou mesmo um motor maior ainda. Então o que a gente vai fazer aqui é a montagem dos prisioneiros, lembrando que como vai ser o 1300, é um cabeçote de entrada simples, então os 4 prisioneiros da parte de cima, eles são do mesmo tamanho, e os 4 da parte de baixo também na mesma medida. Para garantir que o prisioneiro ele fique não só fixo aqui, e a gente não tenha o risco de, por conta de alguma vibração, alguma coisa, ele começar a se soltar, o que a gente vai fazer? A gente vai passar um pouco do trava-rosca. Eu vou mostrar só em um, apesar de eu ter rosqueado esses aqui com a mão. Se você tiver alguma dificuldade, você usa a técnica da porca e contra a porca. Você coloca a primeira porca, aperta a outra
colocando uma pressão entre uma e outra, e aí você consegue, girando a porca, levar o prisioneiro até a altura que você quiser. Na montagem dos prisioneiros você tem que ter um máximo de atenção. Essa daqui não é vamos dizer, uma carcaça crítica, porque ela veio da Pirajussara, e o Fernando e o Marcos tomaram o máximo de cuidado e o máximo de atenção. Então aqui a gente não tem surpresa nenhuma. A montagem do motor passa a ser uma coisa muito simples e muito fácil de ser feita, mas eventualmente se você está montando uma carcaça que você não tem certeza como estão as roscas, se de repente você não está usando bucha, está usando prisioneiro de 10 milímetros, você tem que examinar rosca por rosca, porque se tiver uma pequena irregularidade na rosca da carcaça e você não reparar com a carcaça desmontada desse jeito, o problema pode aparecer depois que você for dar a primeira partida. E aí você vai ficar muito frustrado, vai querer desmontar o motor todo, ou então vai ter um vazamento de óleo e é capaz de você acreditar que todo Fusca vaza óleo. Olha, eu estou dando uma conferida aqui com a Bianca para ver se a gente rosqueou todos os prisioneiros na mesma altura. Aqui, se vocês observarem, eu deixei 2 ou 3 fios de rosca para fora e por um motivo muito simples. O Fernando comentou que a camisa do kit do pistão a álcool que ele forneceu para a gente, ela tem mais ou menos de 2 a 3 milímetros mais alta do que a gasolina. Então, para garantir que a porca não vai ficar nenhum fio de rosca para fora, ela pode ficar rente aqui, mas ela não pode ficar para fora, eu preferi deixar um pouquinho, 2 ou 3 fios aqui recuados. A primeira peça que a gente vai montar, a primeira peça mecânica na carcaça, é o distribuidor. Tá? Tem gente que costuma começar a montagem de outra forma. Eu gosto de começar pelo distribuidor, porque aí não existe o risco de a gente errar a posição do pinhãozinho de acionamento. Tá? Então eu vou fazer uma montagem prévia do pinhãozinho, vão arruelas ali, mas eu não vou colocar por enquanto. O distribuidor que o Hercolobus vai receber é um distribuidor Fuscanet do modelo 034, com avanço vácuo, centrífugo e já vem com o Hot Spark. Então aqui você não corre risco de ter uma curva de avanço muito longa, você não corre o risco de ter uma curva de avanço muito rápida e você ainda tem a vantagem do Hot Spark. Ou seja, não vai usar uma caixinha de ignição, não vai precisar usar mais nada. Isso daqui vai ficar ligado na bobina de forma muito discreta, não vai ter chicote para dar mau contato e nem nada. E o reverendo vai poder usar uma bobina excelente. Então o que eu vou fazer? Eu estou só fazendo a demonstração, vou encaixar o corpo do distribuidor aqui, olha lá, eu giro e o distribuidor gira. Então qual é o objetivo? Eu vou ter que pegar a braçadeira do outro distribuidor para que a gente consiga travar ele na posição. A Bianca vai vir aqui por cima, vem pela frente, Bianca. Esse distribuidor em particular, ele não vem com a marca de referência do cilindro número 1, que é nessa posição. Eu fiz o risquinho aqui para indicar. E por que ela é nessa posição? Porque quando você monta a tampa do distribuidor, a ordem de ignição 1, 4, 3 e 2. Então esses dois cabos eles vão para o cilindro, para o cabeçote do lado direito do carro, e esses dois eles vêm para o cabeçote do lado esquerdo do carro. Ou seja, é a posição natural que você gostaria de encontrar teu distribuidor. Porque quando o pinhão está montado ao contrário, por exemplo, ele pode apontar para cá, aí um cabo vai para lá, o outro cruza aqui por cima, e não fica uma montagem, como é que a gente pode dizer, não fica uma montagem tão elegante quanto a que a gente vai fazer. Então agora eu vou tirar o distribuidor, vou colocar a braçadeira ali para poder fazer a montagem definitiva. Prontinho, então eu montei aqui com 2 arruelas. Tonela, por que 2 arruelas? Porque você pode usar no mínimo 2 arruelas. Tonela, quem falou? Esse livro aqui, ó, é o livro que a gente se baseia na maioria das vezes quando a gente quer um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais tecnicamente do que o Conheça Seu Volkswagen pode nos oferecer. Eu costumo consultar esse livro e aqui na página 120 a gente percebe aqui que ele precisa de pelo menos 2 arruelas.
E o motor tipo 4, que é o motor do Super Beetle ou o motor do 914, ele usa apenas uma. E arruelas extras não são problemas em nenhum dos motores, isso por um motivo muito simples. Então aqui a gente está com duas arruelas, na ponta do pinhãozinho a gente tem uma pequena mola, que no carro do reverendo não tinha, mas a gente tinha uma sobressalente. Então a mola dá exatamente essa tensão que vocês estão vendo aqui. O que acontece? Se você coloca uma terceira arruela, o pinhão sobe um pouquinho, mas ao mesmo tempo ele se afasta do centro aqui do virabrequim, do centro do eixo, vamos dizer assim. Então mesmo ele subindo, ele não vai interferir não vai se aproximar da engrenagem de bronze. Por conta disso, o ângulo que essa peça está é perfeitamente calculado, considerando essa tolerância. Então a forma mais prática de você ajustar o seu pinhão de acionamento do distribuidor é colocar a cápsula de avanço na posição que você pretende que ela fique quando o motor estiver mais ou menos regulado e colocar o rotor exatamente alinhado com a marca de referência do cilindro número 1. Dessa forma, a partir de agora a gente vai ter que manter isso daqui travado, ou pelo menos no momento que a gente baixar o virabrequim aqui em cima, a gente vai ter que se certificar que o eixo não saiu dessa posição, tá? Depois desse ajuste feito, o restante da montagem é mais tranquilo. O problema é se você não posicionar isso daqui corretamente agora, depois você vai tentar ficar na tentativa e erro, e o que pode acontecer com o motor montado, se você puxar esse eixo e essas duas arruelas caírem dentro da tua carcaça, você praticamente vai ter que abrir o motor. Bom, eu já montei o pinhão e vocês perceberam que eu não coloquei absolutamente nenhuma gota de óleo. E o objetivo disso é conseguir fazer a montagem do motor o mais limpa possível. Por quê? Porque a gente vai precisar ter as duas superfícies da carcaça perfeitamente limpas para que a cola que a gente vai usar ela possa dar a perfeita vedação. E então, naturalmente, o motor vai precisar de muito óleo, vai, mas isso só no momento do funcionamento. Aqui a gente não está funcionando o motor, ele não está girando e nem nada, então a gente não precisa se preocupar com isso. Técnica da porca e contra a porca, vou tirar todos os prisioneiros da bomba de óleo. E a Bianca acabou de me perguntar por que eu estou tirando os prisioneiros, porque a bomba EMP com entrada e saída, ela é fixada aqui com 4 parafusos Allen no lugar de usar os prisioneiros. Bom, a próxima etapa eu vou colocar os pininhos que travam as bronzinas na posição e são fundamentais para o funcionamento do motor, porque se não existisse esses pininhos, a bronzina giraria em cima do mancal e o que é mais grave, o furo de lubrificação ia ficar fechado, tá? E o motor ia travar em pouco tempo, fora que aqui não é uma superfície onde é previsto aí um deslizamento, um atrito, ela tem que ficar simplesmente como base de apoio para a bronzina. Lembrando que eu falei há algum tempo atrás, a gente vai precisar colocar o pininho maior no mancal número 1, e porque ele tem essa peça de aço. A próxima etapa a gente vai montar as bronzinas do comando de válvula e elas ficam exatamente nessa sequência. A maior, a que tem essas duas abinhas, ela fica aqui, próximo ao terceiro mancal. A intermediária na largura, ela fica no segundo mancal, aqui no mancal central. E a mais fininha de todas, que é essa daqui, ela fica logo abaixo do mancal principal do virabrequim. Próxima etapa eu vou colocar os anéisinhos de borracha aqui nos 6 prisioneiros principais da carcaça. Bom, agora a gente vai dar uma pausa porque já está tarde e amanhã a gente volta para continuar a montagem. O que eu vou fazer, vou cobrir o motor para não cair nada aqui em cima, nem poeira e nem nada que possa prejudicar.
A carcaça já está pronta agora para receber o conjunto do virabrequim com as bielas. Se vocês acompanham a gente desde a época do Zé de Mello, vocês lembram o trabalho que a gente teve para fazer a equalização do peso de cada uma das bielas. A gente teve que tirar, se não me falha a memória, em torno de 20 gramas de uma delas. Aqui, o pessoal da Pirajussara já fez o balanceamento, só que eles têm um diferencial. Eles têm umas 1000 bielas lá. Então fica muito fácil eles separarem as bielas por conjunto. Mais do que ter o menor peso possível, o importante é que todas tenham o mesmo peso. Então eu observei uma marcação antiga aqui. Essa daqui, aparentemente, ela tinha 600 gramas exatos. Então, se alguma outra foi retrabalhada, como a gente percebe um pequeno desbaste aqui, foi para atingir o peso da mais leve. Essa daqui também tem um pequeno retrabalho aqui. E a principal vantagem em relação à montagem do Zé de Mello é que aqui as bielas já vieram montadas no virabrequim. Na verdade, a gente trouxe a carcaça, o virabrequim ele veio guardado dentro da carcaça. E por qual motivo? Ainda que a gente vá se divertir ao máximo, a gente que vai fazer a montagem, a gente que vai saborear, vamos dizer, cada porca que a gente vai apertar, cada parafuso, a grande verdade é que quando vai para a retífica e a gente manda o conjunto dessa forma, o que acontece? Eles conseguem fazer o ajuste da carcaça em relação às bronzinas, em relação ao virabrequim, em relação às bielas. Então aqui, se por exemplo tivesse um problema da usinagem da biela ou alguma coisa assim em relação à bronzina, eles perceberiam no momento que eles apertaram aqui e já efetuariam a correção. Uma outra montagem que a gente não consegue fazer em casa é a bronzina do terceiro mancal, que é essa daqui. Primeiro mancal, o mancal principal, é o próximo ao volante. O mancal central ele é desmontado e dividido em duas partes. Uma delas está aqui, a outra está aqui. E esse é o terceiro mancal. Para que esse daqui encaixe no virabrequim, precisa de uma prensa para encaixar a engrenagem do comando, o espaçador, a engrenagem de bronze que aciona o pinhão de acionamento do distribuidor, mais uma trava. Por último vai vir o mancal da polia, o mancal da ponta do virabrequim. E aqui a gente percebe que, ao contrário da maioria dos carros, 4 cilindros em linha, quando, por exemplo, vai para a retífica o virabrequim é usinado, esse diâmetro aqui ele diminui em 0,25 milímetros, eventualmente, se tiver muito riscado, em 0,50, chegando ao limite de até 1 milímetro na redução do diâmetro. Esse daqui, ele está na medida interna, mostra aqui, Bianca, deixa eu até virar ele para facilitar. Ele está na medida interna 0,75, ou seja, ele já passou por 3 retíficas, o que, desde que feito com critérios, não tem problema nenhum. Teoricamente ele poderia rodar em mais 300 mil quilômetros e passar por uma quarta indo para 1 milímetro. Aqui a gente tem a medida externa. Por quê? Porque a carcaça também ela sofre uma usinagem, um alinhamento dos mancais ali, e essa medida aqui aumenta. Então, enquanto a medida interna diminui, tá? Esse diâmetro aqui fica menor conforme a retífica vai sendo feita, o diâmetro externo aumenta. Então, quando a gente vê aqui interno 0,75, ela é 0,75 menor o diâmetro interno, e aqui externo, no nosso caso 1,50, ela tem 1,5 milímetro a mais no diâmetro externo. Fora isso, por que é importante a gente pedir para a retífica fazer o ajuste da carcaça junto com o mancal número 1? Porque esse mancal, o mancal número 1, ele vem normalmente com uma, como é que eu posso dizer, uma gordurinha aqui. Essa parte mais brilhante é justamente uma parte que foi usinada, foi torneada para que ela encaixasse perfeitamente na carcaça. Eu vou levar a bronzina lá e vou encaixar para ficar mais fácil de entender. O que é muito comum, a pessoa pega o motor do Fusca e ele vai falar assim, eu vou ver se o motor tá bom. O que ele faz? Ele pega a polia e chacoalha, como se isso fosse revelar alguma coisa. Na verdade, essa folga, se ela for em excesso, o que ela pode indicar? Ela pode indicar um desgaste
uma montagem errada, fora das medidas. Vocês vão ver mais para frente que o que tira toda a folga do conjunto aqui, desde que esse mancal esteja perfeitamente ajustado, igual esse daqui, ó, ele não está balançando para lá e para cá. Por isso que ele vem com um material a mais aqui. Agora, se o Fernando tivesse errado e tivesse comido 1 milímetro a mais aqui, ele já teria uma folga. Mesmo que a gente tirasse a folga aqui com as 3 arruelas, no momento que a pessoa pegasse na polia, o zelão pegasse na polia para ver se o motor estava bom, ele ia perceber 1 milímetro de folga. E seria a bronzina, ou gasta ou mal ajustada. Com o funcionamento do motor, dependendo das condições, você pode ter tanto o desgaste dessa superfície aqui, como você pode ter o desgaste interno aqui, o desgaste da carcaça. Se existir essa folga da bronzina, não tem o que fazer a não ser uma retífica. Qual a pior coisa que pode ser feita nesse caso? O zelão achar que essa folga que ele percebeu aqui, às vezes não é nem uma folga do mancal, porque ele não abriu o motor, ele achar que uma pequena folga aqui é prejudicial, que ele vai ter que condenar o motor. E aí ele faz o que não deve ser feito jamais. Ele coloca mais calços aqui, troca por uma arruela mais grossa, um espaçador mais grosso, para tentar tirar a folga. Quando ele faz isso, aí ele sobrecarrega o mancal e faz com que o virabrequim, se ele tiver com muita folga, ele acabe se apoiando nessa parte da carcaça, porque ele acaba puxando. Quando ele coloca mais calço e a gente tá com folga nesse mancal, ele acaba puxando um pouco o virabrequim para cá. Aí ele vai encostar aqui, se a carcaça estiver marcada aqui, aí sim você tem um desgaste mais crítico e um problema mais sério para ser resolvido. Esse pequeno furinho, ele vai ser encaixado bem no pininho de aço que está colocado ali na capa do mancal, e ele vai garantir que a bronzina fique exatamente na posição. Então a gente percebe que ela não se movimenta nem no sentido da rotação e nem no sentido axial, ou seja, o ajuste aqui está perfeito. Aqui, como a bronzina é dividida no meio, a gente vai fazer a montagem dela dessa forma, tá? Tanto nessa metade quanto na outra metade. Aqui ela é solidária, ali ela é uma peça inteiriça, então a gente vai ter que tomar o cuidado de encaixar perfeitamente aqui nesse furinho, e a mesma coisa para cá. Esse daqui, a Bianca não sei se está conseguindo mostrar, é o furo por onde chega o óleo, mesma coisa para cá. Aqui também a gente tem não sei se eu consegui. Aqui a gente também tem um furo, e essa canaleta que existe por trás da bronzina é justamente a passagem do óleo, para que o óleo apareça e lubrifique o mancal por aqui e por essa parte aqui, através da outra metade da bronzina. Teve uma etapa aqui que já foi feita pelo pessoal da retífica, que foi a montagem das bielas. A Bianca vai aproximar aqui, e uma coisa que é importante, na verdade é mais do que importante, é fundamental no momento da montagem das bielas. Existe uma pequena marca aqui, e ela tem que ficar voltada para a parte de cima do motor. Você tem que estar olhando da mesma forma que a gente está olhando o motor, e todos esses quadradinhos eles têm que ficar voltados para cima. Pô, Tonela, mas como é que eu vou saber? Muito bem, a partir do virabrequim, cilindro número 3, que é o que está do lado esquerdo do motor, cilindro número 1 do lado direito, cilindro número 4 lado esquerdo, cilindro número 2 do lado direito. Então você tem que ficar muito atento a isso no momento da montagem, porque se você inverter, o motor pode apresentar alguma vibração, pode te dar algum transtorno aí. Aqui na nossa montagem, ainda que seja para o motor do Hercólogos, que vai ser um motor 1300 com várias melhorias, entre elas o HVX, um comando que a gente já vai falar dele em breve, poderia ser considerado, no vídeo quando ele acabar hoje, se amanhã o reverendo, eu espero que não aconteça, mas se amanhã ele me ligar depois de eu avisar que o motor está pronto, que a parte das carcaças foi fechada, ele poderia muito bem virar para mim e falar: ah, mas eu pensei bem, conversei com meu cunhado, ele queria que a gente montasse um 1600. Então o virabrequim ele vai servir para o 1300, para o 1500, para o 1600, talvez até para o 1700, porque não precisa usinar a carcaça.
A partir do 1000, do que é chamado de 1800, que é o 90.5, aí você vai precisar fazer a mesma usinagem no cilindro que foi necessário fazer no motor do Mauro, no motor Fuscanet, e aí não seria possível. Então tudo que a gente está mostrando nesse vídeo, ele vai servir para o motor 1300, para o motor 1500 e para o motor 1600. Por quê? Porque a gente está usando, além de todas as melhorias que a gente pode na questão da lubrificação, no maior capricho na montagem, mas também a gente está usando os prisioneiros de 8 milímetros. E é possível a gente montar desde o 1300 até o 1600, praticamente com as peças que você vai encontrar em qualquer loja, porque o curso do virabrequim é 69 milímetros, desde o 1300 até o 1600 e até mesmo no motor do SP2 que tem o diâmetro de 88 milímetros. Por conta disso, como a medida do virabrequim é sempre a mesma, dá para você fechar um bloco, fechar uma carcaça e eventualmente depois você falar, meu projeto era montar um 1600 dupla carburação, mas ele mudou na metade do caminho e eu vou montar um 1300 carburação simples. O único detalhe para você fazer esse tipo de modificação é que você vai ter que trocar, se eu não me engano, 4 prisioneiros. Pelo menos 4 prisioneiros. Mas é perfeitamente possível. Aqui também a gente está com um virabrequim com dupla furação, tá? Que o pessoal chama popularmente do virabrequim do 1600, sendo que o virabrequim mais antigo com um furo simples de lubrificação, ele é conhecido como virabrequim do 1300, usado também no 1500, tá? Deixando a conversa de lado, você pode perfeitamente montar um 1300 com esse virabrequim. Eu já abri um motor de fábrica 1300 com virabrequim com essa furação, e da mesma forma você pode montar um 1600 e ser muito feliz com o virabrequim com a furação simples. O penúltimo motor que a gente montou, o motor do Mauro, tinha um virabrequim EMP com um contrapeso mais elaborado aqui para a questão do balanceamento do motor, e ele tinha a furação simples. A Bianca acabou de fazer uma pergunta que talvez seja a dúvida de muita gente. Aonde que é a medida 69 milímetros que eu falo? 69 milímetros é o curso total da biela. Ela está aqui na posição mínima, tá? Desse ponto até quando ela estiver nessa distância, a gente tem que ter 69 milímetros. Aqui eu estou com mais ou menos isso no paquímetro. Claro que não dá para perceber. Deixa eu fazer uma outra coisa aqui. Não, também não vai dar. Mas é mais ou menos daqui, desse centro até esse centro aqui, a gente tem 69 milímetros. Uma outra forma de você visualizar isso é que com as bielas montadas fica difícil. Do centro desse moente para o centro desse moente você tem 69 milímetros. Bom, a parte que foi feita pela retífica, só para a gente finalizar a questão do virabrequim poder fazer a montagem, foi o aperto das bielas. E para que você consiga dar um aperto uniforme, para que os 8 parafusos, aqui no caso da biela, estejam apertados da mesma forma, é recomendável, quando eu digo recomendável, é recomendável pelo fabricante, é recomendável pelos manuais, mas no mundo real, eu sei perfeitamente que muitos motores já foram fechados sem as ferramentas ideais e nem por isso deram problema e funcionaram aí por muito tempo. Felizmente hoje a gente está numa época que as ferramentas foram popularizadas, as ferramentas hoje são relativamente baratas e fica fácil da gente fazer a compra. Então agora eu vou apresentar metade da minha ferramenta, tá? Que aqui no canal ela é só mais uma ferramenta, tá? A gente vai usar um torquímetro e para apertar as porcas de cada uma das capas das bielas. Por que eu falo que é metade da ferramenta? Porque um torquímetro, sem você ter a informação correta de torque, só serve para você ficar desfilando com ele assim. Se você tiver a informação errada, é capaz de você fazer mais mal do que bem com um torquímetro. Então a gente precisa de uma fonte de informação 100% confiável. Bom, então você tem várias fontes confiáveis, como o Conheça Seu Volkswagen, esse livro que a gente gosta bastante, ou o Manual Reines.
Ô Bianca, não faz isso comigo, spoiler não. Tá bom. Você também pode procurar online uma tabela de torques e uma das mais confiáveis está justamente aqui no site Fuscanet do nosso amigo Rodolfo. Então basta você vir aqui na área técnica. Aqui vai aparecer vários projetos que já fizemos juntos, como o motor Fuscanet, o Fuscatia, o kit da Combianca, Fusca Espetacular, tem o Fusca do Reverendo aqui agora, e também algumas outras coisas. Calculadora do motor, que a gente já teve a oportunidade de mostrar numa outra ocasião, e tabelas de torque do motor Volkswagen, que é onde é o que nos interessa nesse momento. Então aqui a gente tem uma tabela de torque praticamente completa, com todas as especificações de torque que a gente vai precisar para fechar o motor do Hercolobus. Então a gente vai seguir essa daqui passo a passo. Então o que nos interessa nesse momento, parafuso da biela original, 3,3 kg por metro. Então a partir do zero a gente vai girar. Aqui teoricamente a gente tem 1 kg, tá? Aqui a gente tem 2 kg, que dá no 20 newtons. Vou girar mais uma vez. Aqui a gente tem 3 kg, o zero é a referência porque a gente está no 30. E aí a gente movimenta 1, 2, 3. 3,3 kg por metro. Bom, fixei o virabrequim na amorça, exatamente nessa parte não tem problema nenhum. Tá, e agora ele já foi apertado pelo pessoal lá na retífica, mas você vai colocar o torquímetro aqui e vai apertar até ele dar esse pequeno estralo. Tá, esse daqui, como ele tá travado, já não vai, ó. Tá? E a mesma coisa para as outras. Por quê? Porque eles já montaram tudo corretamente. Então aqui é uma coisa que eu estou só fazendo para demonstração, mas não tem necessidade. Se você recebe o motor fechado, isso tudo já foi conferido. Agora a gente vai poder pegar o virabrequim. Eu vou bater um ar comprimido nele antes de colocar ali, ainda que ele tenha vindo limpo, ainda que a carcaça tenha vindo limpa, eu tive que lavá-la. Mas imediatamente antes da montagem eu vou bater um ar comprimido em tudo. Provavelmente alguém já achou estranho que eu não coloquei óleo em lugar nenhum. E eu vou colocar o óleo somente onde for estritamente necessário para a montagem. E depois, quando a gente tiver com o motor montado, aí sim é o momento da gente fazer a lubrificação, fazer o óleo circular antes da primeira partida. Então eu vou colocar um pouquinho de óleo aqui, tá? No mancal número 2, que eu já encaixei ele aí. Nada de excesso, tá? É simplesmente para o virabrequim apoiar aí com total segurança. O virabrequim já está aqui com a biela do cilindro número 1 e a biela do cilindro número 2 voltadas para cima, que é por onde eu vou levantar todo esse conjunto para encaixar ali na carcaça do motor. Antes disso eu tenho que ficar com o máximo de atenção aqui, porque a gente tomou todo o cuidado para marcar o corpo do distribuidor, para montar o pinhão de acionamento. O rotor do distribuidor vai ter que estar apontado para o cilindro número 1, da forma que a gente deixou agora. Nessa situação eu posso colocar um pouquinho de óleo aqui, para facilitar a chegada da engrenagem de bronze. Bom, então no momento que a gente descer o virabrequim lá, ele vai ter que estar numa determinada posição que coincida mais ou menos com o que eu quero aqui para o cilindro número 1. E como que a gente vai saber que posição é essa? É muito simples. Basta eu visualizar novamente a polia do virabrequim e a marca de ponto morto superior. Ela vai ficar voltada aqui para a parte de cima. Eu estou mostrando a polia para ilustrar porque fica mais fácil. Por quê? Porque a gente tem a chaveta virada exatamente para baixo, exatamente para a posição das 6 horas. Então, no momento que eu levantar o virabrequim, o que eu vou fazer? Eu vou segurar na parte de cima a biela do cilindro número 1 e eu vou deixar para baixo a biela do cilindro
Número 2. Sem movimentar nada, eu vou vir aqui e descer o virabrequim na posição. Aqui eu fiz pequenas marcas que vão me ajudar no alinhamento das bronzinas, tá? Tanto na primeira como nessas outras aqui. O importante é o que? É o virabrequim não sair da posição, para no momento que eu acertar a posição de cada uma das bronzinas, ele descer tranquilamente. E eu acho que, deixa eu ver aqui, eu acho que eu tô quase conseguindo isso. Prontinho, confirmado, todas as bronzinas encaixadas nos mancais, tá? A gente pode dar até uma pequena mexidinha aqui que dá para perceber que tá tudo encaixadinho. Aqui a chaveta tá voltada para baixo, que é a posição que a gente quer que ela fique. O eixo do distribuidor, espera um pouquinho, deixa eu fazer uma sombra aqui, Bianca. O eixo do distribuidor tá travado na posição que a gente quer do cilindro número 1. A próxima etapa a gente vai montar os tuchos, tá? E antes de eu fazer a montagem eu quero mostrar que quando o Rodolfo ensinou pra gente a modificação do HVX, ela é muito mais simplesmente do que colocar mais pressão no sistema, do que fazer a bomba trabalhar com mais pressão. Não é absolutamente nada disso. O objetivo do HVX é fazer com que o óleo circule numa velocidade maior pelo motor. Para que você tenha isso, para que você consiga esse objetivo, você precisa naturalmente usar uma bomba igual a que a gente vai usar, uma bomba de alta performance, tá? Mas eu acredito que o grande segredo do HVX, que foi o que particularmente eu demorei um pouco para perceber a diferença, na outra metade da carcaça, nessa daqui, parte da modificação do HVX é um furo que o pessoal lá da Pirajussara faz desde a parte de trás aqui da carcaça até ela encontrar essa parte da carcaça que recebe o óleo para lubrificar o comando. Por quê? Porque aqui normalmente não existiria essa comunicação e o óleo chegando aqui ele não teria vazão, ele simplesmente lubrificaria o comando de válvulas e esse tucho que está logo aqui do lado não tendo comunicação, ele dependeria do óleo que desce por uma passagem no meio da carcaça aqui e chega aqui com uma certa dificuldade. Esses dois cortezinhos que são feitos aqui são, na minha opinião, a genialidade da modificação do HVX. Porque enquanto você somente faz abre aquela comunicação na carcaça, enquanto você usa uma bomba com uma maior vazão, com um maior volume, você simplesmente faz com que o óleo fique pressurizado mais rápido ali. Aqui, esses dois cortezinhos, esses dois chanfros, são toda a engenhosidade do HVX. E por um motivo muito simples. Quando você tem uma bomba de maior capacidade e o óleo chegando relativamente com a mesma vazão em todas as sedes dos tuchos, ele chega normalmente, o canal de comunicação, o canal por onde o óleo chega, normalmente ele está aqui. Normalmente ele está aqui com o tucho em repouso, tá? O tucho ele fica afastado da carcaça e ele fica aqui. No momento que o comando vai abrir a válvula, ele empurra o tucho e o furo de lubrificação que o pessoal da retífica abriu a mais naquele alojamento, aí sim ele coincide com esse rebaixo aqui. Nesse breve tempo, que é muito rápido, principalmente se o motor está em alta rotação, ele consegue dar uma pequena vazão de óleo por aqui, um pouquinho de óleo sobe por aqui, vai 10 gotas, vamos quantificar, e aí com dificuldade ela consegue atingir o balancinho. Ainda que por uma montagem original, talvez um motor original, o motor é relativamente bem lubrificado para uma situação de uso moderado,
Eu imagino que mesmo para o 1300, se você vai colocar na estrada e afundar o pé por um período prolongado, a alta rotação vai fazer com que o óleo tenha uma certa dificuldade de chegar nos cabeçotes. Isso, no primeiro momento, pode acelerar o desgaste, acelerar a desregulagem das válvulas, mas com a modificação do HVX, ele aumenta o volume que está passando para o cabeçote, e isso faz vamos dizer, um efeito secundário da lubrificação que é muito desejado, principalmente para quem quer extrair um pouquinho mais de potência ou curtir um pouquinho mais o motor, que é a transferência de calor, a troca de calor de uma forma muito mais eficiente. Depois que a gente vê todas as modificações, depois que a gente consegue imaginar, fica muito difícil a gente montar um motor sem fazer esse tipo de coisa, que é até compatível com o universo seleto dos F-zinhos, porque nada aparece pela parte de fora do motor, tá? E você consegue com isso uma melhor refrigeração e uma melhor lubrificação. Pode até ser um 1300 com um comando original, o motor mais original possível vai se beneficiar disso. Então, se isso fosse bom, isso seria feito pela fábrica. Seria feito pela fábrica se o Fusca não fosse voltado para ser um veículo popular, com um orçamento limitado, um baixo custo e uma alta produção. Tá? Então imagine que esse HVX sendo feito em todas as carcaças de qualquer Fusquinha que tenha saído na Alemanha, no México ou no Brasil, e principalmente esses cortes aqui, essa bomba de óleo um pouquinho mais reforçada, isso daí representaria um custo que não estaria dentro do projeto original do Fusca. Bianca, a gente já mostrou como funciona um carburador Weber, a gente já mostrou como funciona um carburador de Venturi variável, a gente já explicou como funciona o sinal de vácuo no ferro de Detroit, em motores grandes, que funciona como sensor de carga. Você acha que cabe a gente fazer um unboxing agora no nosso canal, ainda que seja de um comando do Fuscanet? Não. Vamos fazer? Tá bom. Então tá bom. Talvez alguém tenha curiosidade de ver como o comando da EMP ele vem. Esse daqui tá lacradinho e a gente vai fazer um unboxing dele agora. Olha que bacana. Tá aqui, comando novinho, e ele tem uma característica diferente de um comando original que você pode comprar em qualquer autopeças. Ele vem com a engrenagem separada, vendida separada. Minha sugestão, tudo claro vai estar dentro do seu orçamento. Na minha opinião, para o meu gosto pessoal, um W100 é a melhor escolha que a gente pode fazer para andar, seja na cidade, seja um misto de cidade e estrada, ou mesmo o tempo todo na estrada. E por um motivo muito simples, porque mesmo que você estiver na estrada, você vai pegar subida, você vai ter que fazer retomada, você vai ter que fazer ultrapassagem e assim por diante. Carros que eu já andei que tem o W100 e que são maravilhosos, carros que provavelmente vocês do canal já conhecem. Variant do Daniel, aquilo ali assusta até os V8. Outro carro que vocês já viram provavelmente de relance no canal, no evento que a gente fez o ano passado, o Fusquinha do Tim. O Fusquinha do Tim, ele fez todo o motor e foi muito feliz na escolha do comando, usou um W100. E ainda que ele esteja só com uma dupla, com a borboleta 34 ou 35 da J Carburadores, eu tenho que ficar esperto se eu estiver andando com o Fuscatia com ele, apesar da minha dupla 40, porque aquele motorzinho ficou muito, mas muito forte mesmo. Então, para mim, para o meu gosto pessoal, como recomendação, sempre seria o W100. Ele vai funcionar maravilhosamente bem com o câmbio 835, ele vai funcionar maravilhosamente bem com o câmbio 833, que é o câmbio da Brasília, o câmbio da própria Variant, e ele vai ter força, ele vai ainda ter torque para empurrar, mesmo um câmbio 831, que o que você precisa ali é muito torque desde baixa rotação. E esse é o comandinho que vai, na minha opinião, de novo, eu estou falando, é um gosto pessoal, é o comandinho que vai te dar toda essa experiência. Bom, talvez você esteja assistindo essa série de vídeos e você esteja cheio de ideias, cheio de sonhos ou desejos de fazer a montagem do seu motor. Claro que todos os nossos sonhos eles viram realidade quando esbarram na questão
do orçamento, que independente do tamanho da carteira de cada um, é sempre finita. Tá? Então a gente tem que colocar prioridades aonde você vai fazer o investimento para ter o motor para a sua realidade. Tá? Então, aqui, um comando desse justifica plenamente o investimento, vale o investimento, porque é uma peça de qualidade, é uma peça que vai durar tanto quanto o motor, mas você vai ter que observar alguns detalhes. Primeiro, engrenagem. Eu recomendaria que você usasse a engrenagem da EMP, por um motivo muito simples. Ela foi feita, ela tem todos os rebaixos aqui para funcionar com esse comando. A usinagem aqui é de precisão. E por que eu falo isso? Porque você pode querer cortar um custo pegando uma engrenagem de um comando nacional, pior ainda, usada, fazer esse tipo de usinagem e achar que ele vai te atender. Isso daqui seria um corte de custos justamente aonde você eu não recomendaria que você fizesse. Por quê? Porque está dentro do motor. Se você tiver um problema nisso, mais para frente, se você tiver um comprometimento da vida útil de uma engrenagem já antiga que você pegou, você perde todo o teu serviço de montagem e eventualmente você pode perder, dependendo do que acontecer aqui, um pouco mais do que isso. Uma outra, não é nenhuma recomendação minha, isso daqui é praticamente uma imposição do fabricante do comando. Tá? 8 tuchos novos. Você comprou o comando, você vai comprar 8 tuchos novos. Se você está montando um motor no estilo motor do Mauro, a partir de uma carcaça nova, aí você não tem nem o que pensar, você pode comprar os tuchos da EMP, aquele que já é de alta performance, que tem um furinho aqui, que vai ficar muito bom com HVX. Se você está montando na sua carcaça usada, aí eu recomendo que você primeiro faça uma avaliação na carcaça para saber se a tua carcaça vai receber os tuchos da EMP, que invariavelmente são standard, tá? Porque são projetados para que você monte ou numa carcaça muito nova ou numa carcaça em perfeito estado. Aqui, infelizmente não foi o caso do Hercólogos, porque a carcaça dele já viu dias melhores, e o tucho ele está numa sobremedida. Então a gente acabou, antes da compra do tucho, a gente acabou fazendo todas as conferências das medidas ali na carcaça. O reverendo tinha cogitado em fazer a mesma configuração ali de tuchos que tinha no Fusca do Mauro, mas infelizmente não foi possível. Então o Fernando e o Marcos prepararam esses tuchos aqui sobre medida para você colocar ali. Ah não, Tonela, o comando já acabou com toda a minha grana, não vou conseguir comprar engrenagem e vou usar os meus tuchos porque eles estão lindos. Um conselho de amigo: então compra um comando original da Kombi moderna, da Kombi a álcool, e seja feliz. Ele já vai vir com a engrenagem que te incomoda, e junto com o comando novo você compra um jogo de tuchos nacional, um jogo de tuchos mais popular. Mas não corte custos tentando ter uma peça boa, maravilhosa, junto com uma engrenagem velha, ou você ainda acha que você vai poder reaproveitar seus tuchos, porque aí seu sonho vai acabar virando um pesadelo e fica muito difícil depois que você fez uma mistura de peças, uma escolha não muito feliz, de voltar no tempo e saber exatamente onde você errou. Então isso daqui, que você está vendo aqui, comando, engrenagem e tucho, você considera que tem que ser absolutamente novos e dentro da sua realidade. Se você tiver que cortar custo de alguma coisa, esquece isso, compra um comando nacional da Kombi Álcool que vai te atender na versão Rastrello e compra os tuchos nacionais. Bom, e para a gente fazer a montagem da engrenagem do comando aqui, a gente precisa desses 3 parafusos, que eles têm a medida especial para não interferir nem na bomba de óleo e nem aqui na parte traseira do comando. Atenção que você tem que ter: máxima atenção possível na montagem da engrenagem. Por quê? Porque ela tem um sincronismo aqui. Essa engrenagem, só para esclarecer algumas dúvidas que a gente vem pegando desde a época do motor do Mauro. Essa engrenagem aqui, ela é uma peça universal no número de dentes, ela pode variar no diâmetro, ela pode ser mais 1, mais 2, menos 1, menos 2. Isso na linha nacional, na questão da montagem em linha de produção, para compensar algum desgaste ou para uma retífica.
Na versão de alta performance você só tem a engrenagem standard, tá? Por quê? Porque se você tem uma carcaça que está um pouco fora de medida, já é um motivo para você reconsiderar se você deve mesmo fazer aquele tipo de modificação. Então uma dúvida que, para mim, eu nunca considerei isso como um assunto a ser abordado, mas uma dúvida muito comum. Então eu estou usando um comando original, e eu estou usando um comando W140. Quantos dentes tem cada uma das engrenagens? O mesmo número de dentes. Isso daqui é uma relação, é uma relação de 2 para 1, independente do comando que você vai usar. Duas vezes o número de dentes aqui do que a gente tem na engrenagem do virabrequim, para que você tenha o ciclo de 4 tempos em 2 voltas completas do virabrequim ou 720 graus. Então a engrenagem, independente do comando que você vai comprar, o W100, o W110, o W120 e assim por diante, ela vai ser sempre o mesmo modelo. Então aqui, qual que é o segredo que você tem? Na verdade não chega a ser um segredo, mas ela tem que ser montada só em uma posição. Se você não prestar atenção nisso, só nessa hora você não prestar atenção e o resto você seguir tudo, você vai ter um trauma tão grande que você vai ter que passar por uma terapia aí que vai durar uns 10 anos, porque você vai fechar o motor e ele só vai ficar dando uns tiros pelo escapamento e não vai funcionar nunca, que é você montar essa engrenagem errado. E é muito fácil você montar ela da forma certa, é quase que intuitivo. Aqui existe a marca de referência que a gente vai alinhar com a engrenagem do virabrequim, tá? Por que é quase intuitivo? Porque você vai alinhar esse ponto com essa fenda. Assim está alinhado? Não está. Assim está alinhado? Não está. Ou seja, só existe uma posição na qual você consegue montar a engrenagem. E é essa posição correta. Um pouquinho de trava-rosca aqui. E eu vou rosquear e apertar alternadamente cada um desses parafusos. Instruções rápidas que vieram na embalagem. O momento mais crítico da vida do comando são os primeiros 20 minutos da partida, ou seja, a primeira partida é fundamental. Em letras maiúsculas, novos tuchos devem ser usados com o seu novo comando de válvulas. Jamais use tuchos antigos. Por quê? Por um motivo muito simples. O desgaste que vai acontecer aqui no momento da primeira partida, ele vai acontecer aqui também. Então vai ter um padrão de desgaste que eles vão formar, vamos dizer, um casal. O tucho e o came. Além disso, existe um pequeno aditivo que é alguma coisa baseada de bisulfeto de molibdênio que vai ajudar no amaciamento inicial disso tudo. Outras dicas que eles dão são coisas que a gente já usa desde do motor do Zé de Mello. Primeira partida você deixa ele relativamente acelerado por uns 20 minutos para que tudo assente, não na rotação de marcha lenta, que acaba forçando um pouco mais as peças. E orientam para que você não fique tentando ajustar o carburador no momento da primeira partida, você não fique tentando adivinhar que ponto que você está de ignição no momento da primeira partida, porque isso só pode te prejudicar aí a médio prazo. Bom, então a gente vai aproveitar essa graxinha e dividir ela igualmente entre os 8 tuchos e os 4 cames do comando, porque ela é que vai garantir o perfeito amaciamento e o perfeito casamento entre tucho e came. A Bianca está tentando mostrar 2 pontinhos que a gente tem aqui. Esses pontinhos são a marca de referência para que a gente consiga alinhar o comando. Tá? Então, o meu propósito na montagem desse motor do Hercolabus em particular é destacar justamente todas as peças e o sincronismo que você tem que fazer entre elas. Porque desde a época do Zé de Mello, algumas pessoas, Tonela, eu não consegui acertar o distribuidor, Tonela, eu tive muita dificuldade em tal parte.
Então, pensando nessas pessoas que tiveram a dificuldade, que provavelmente é a dificuldade de outras pessoas, é que eu estou dando mais ênfase para esses pontos. Então, Bianca, tenta vir daqui. O que acontece? A gente tem a polia, a chaveta apontada aqui para baixo, o que me indica que a gente está no ponto morto superior. E a gente está tanto no ponto morto superior do cilindro número 3, como do cilindro número 1, tá? Então o que eu preciso fazer? Montar o comando exatamente nessa posição. E eu não posso perder esse sincronismo de forma nenhuma. O problema é que aqui atrás a gente já tem os prisioneiros, então eu não consigo colocar aqui e deslizar simplesmente o comando até a posição. Então o que eu vou fazer? Eu vou girar com muito cuidado, mas com muito cuidado mesmo, o virabrequim 90 graus até que a chaveta aponte para cima. Ou seja, eu vou estar 90 graus depois do ponto morto superior. Bom, a Bianca está mostrando que nessa situação eu consigo encaixar o comando, viro ainda inclusive mais um pouquinho para que o comando assente nas bronzinas dele. Então ele acabou de assentar e está tudo em ordem. A gente não tem a engrenagem travada aqui, o que é excelente, porque se a gente tivesse algum problema na carcaça, essa engrenagem ela poderia, por ser standard, ela poderia estar travando. Claro que tudo isso, quando você manda lá na Pirajussara, o pessoal confere absolutamente tudo. Se a gente tivesse com uma engrenagem que não fosse a standard, ou se depois da usinagem ela não continuasse a standard, eles teriam que avisar a gente teria que reconsiderar o uso desse comando. Bom, já lubrifiquei, já voltei o comando na posição que a gente estava, e esse daqui é o teste mais simples que está descrito em vários manuais. Provavelmente é o primeiro teste que eles fazem lá na retífica. Sem encostar no comando e com o comando solto, basta girar o virabrequim dessa forma. Se você perceber que a engrenagem, no lugar de girar, ela está levantando o comando, significa que a engrenagem é muito grande, o que não é o caso. Essa engrenagem aqui ela casou perfeitamente, ó. Praticamente não existe folga nenhuma além da desejável. Então agora é o momento que a gente pode conferir várias vezes. Olha, os dois pontinhos estão aqui e ela está encontrando com o pontinho central da engrenagem do comando. A gente está com a chaveta na posição das 9 horas, com a carcaça nessa posição, que indica 90 graus depois do ponto morto superior. Agora eu volto 90 graus, tá? Posição de descanso, a engrenagem já mudou aqui o ponto, tá? E a gente confirma que a gente não perdeu a referência do distribuidor. Ou seja, o motor está todinho sincronizado, a gente pode confirmar quantas vezes a gente quiser, mas está tudo em ordem e está pronto. Em outras palavras, está pronto para a gente baixar a outra metade da carcaça. A gente está no mundo real e uma montagem nunca é igual a outra. O Fernando da Pirajussara e o Rodolfo, eles já tinham me alertado para a possibilidade, e antes de fechar o motor, que a gente precisaria conferir isso. Sempre que a gente usou essa bomba de óleo, a gente usou em motores originais ou com comandos originais. Caso do Fusca Espetacular, caso da Kombi da Bianca, do Fuscatia. E aqui a gente está usando a bomba com um comando com parafusos no lugar de rebites. E é uma carcaça antiga, uma carcaça um pouco diferente daquela S41 que a gente usou no motor do Mauro. Então eles pediram para fazer esse teste aqui. Pode aproximar a Bianca, colocar a bomba e ver se ela vem até o fundo. Dá para perceber que aqui existe um pequeno espaço, ela não vem até o fundo. Eu giro mais um pouco e ela vai até o final. Então a gente percebe. Agora eu vou girar ela um pouco e vocês vão ver o que vai acontecer. Ó, o comando. O comando está levantando. E qual é o motivo disso? Ainda bem que a gente tem amigos que já explicam pra gente, porque se eu tivesse montado o motor
sem saber, eu teria tido muita dor de cabeça. A parte de fora do parafuso aqui, ela tem um ressalto em torno de 1 milímetro. E aqui a gente também tem uma parte um pouco mais alta e uma está interferindo na outra. Então o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente precisa fazer um desbaste nesse ressalto, e também uma opção, ou a melhor opção na minha opinião, são os dois desbastes. Um desbaste nessa parte aqui que prende o eixo. Eu coloquei o paquímetro aqui e estou mostrando que existe um pouco menos de 1 milímetro, mas esse eixo ele pode vir um pouquinho para a parte de fora da bomba, para que a gente possa fazer o desbaste aqui só na parte de alumínio. Claro que depois que eu der uma pequena pancadinha aqui, eu vou fazer um desbaste geral, mas é para evitar ficar retirando muito material aqui, sendo que a gente tem um espaço de sobra aqui. Depois de uma esmerilhadinha com a Dremel, um jato de ar comprimido para garantir que não vai ficar nenhuma limalha. Aqui a gente já não tem praticamente, vamos dizer, muita interferência em relação ao que a gente tinha antes, ó. É que ela tá torta, então eu vou ter que tirar o comando e também fazer um pequeno desbaste na cabeça dos parafusos. Prontinho, eu preferi desbastar com a engrenagem já montada, porque se você desbasta e tira muito material, eventualmente a chave no momento que você vai montar escapa. E aqui a gente já está com os 3 parafusos bem apertados. Então, colocando aqui pode mostrar, Bianca? Colocando o corpo da bomba, a gente já não tem mais, ó lá. Ele está passando bem na parte de trás. Mostra por aqui, Bianca, para mostrar onde está o parafuso. Aqui, ó. Bem aqui. Não, isso. Aqui. A pontinha do parafuso, ó. Eu tô girando e ele passa sem o mínimo de contato. Então, ainda que possa parecer para você um defeito de fabricação, alguma coisa assim, a grande verdade é que isso daqui é o mundo real. Provavelmente essa peça, a bomba, foi projetada em cima de uma carcaça do modelo mais moderno, tá? Então pequenos ajustes aqui são necessários. Mesma coisa, você vai usar um virabrequim com um curso mais longo, a biela encosta na carcaça do motor, não é nada que está com defeito, é simplesmente você está fugindo um pouco do projeto original ali, você tem que fazer pequenos acertos. Agora a gente já pode passar a solução desengraxante aqui para poder fechar as carcaças aí sem correr o risco de vazamento. Última conferência do enquadramento do comando, tudo ok, e agora a gente vai virar pela última vez antes de fechar o virabrequim na posição de ponto morto superior do primeiro e do terceiro cilindro. Quando a chaveta estiver exatamente para baixo, com a carcaça nessa posição, a gente tem essa situação. Última conferência aqui, rotor do distribuidor na marca, não está girando em falso, ou seja, não pulou nada, não encavalou nada. Então a gente se sente seguro agora para preparar a superfície de contato da carcaça para colar. Antes de passar a cola ali, a gente vai dar uma atenção especial para essa metade da carcaça. Existe um furinho aqui que você deve resistir à tentação de colocar um pininho de aço, porque a bronzina, pode mostrar aqui, Bianca, a bronzina não tem o furinho. Se você colocar, você amassa essa bronzina e trava o motor. Mesma coisa no mancal número 1, não vai pininho nenhum. Esse, como está com essa jaqueta, ele não tem nenhum furo para receber. Então aqui a gente tem o furinho. O único lugar que precisa ser montado o pininho é no mancal número 2. Eu vou encaixar ele
perfeitamente. Vou dar uma última examinada na carcaça, vou bater um ar comprimido rapidamente na parte interna para que a gente possa fazer a montagem. Tuchos montados aqui, já com a graxinha que veio junto com o comando. Então a gente dá uma repassada para ver se não faltou nada. As 3 bronzinas do comando e a bronzina do mancal número 2, a bronzina central. Pininho tá aqui que a gente acabou de colocar. É legal você conferir isso umas 500 vezes, porque senão depois que você monta, você vai dormir, você fica pensando, será que eu pus o pininho? Será que tá tudo certo? Aqui eu fiz uma ferramentinha rastrelo, que é só um pedaço de arame, imitando uma da EMP, que é um araminho que só dá uma seguradinha nos tuchos. E se a gente tiver sorte, ela vai cumprir a função dela, não vai deixar nenhum tucho cair, e a gente vai conseguir descer a carcaça sem maiores preocupações. Prontinho. Aqui a gente vai apertar com 3,5 kg as 6 porcas de 12 milímetros e as porcas de 8 milímetros com 2 kg. Aqui também não tem segredo nenhum, eu só estou encostando as 6 porcas, e quando eu falo encostando, é somente fazendo com que ela faça a arruela sentar. Então a partir de agora eu vou aplicar o torque indicado no site Fuscanet, 3,5. Começa pelos centrais e aí a gente vai para as extremidades em X. Antes de colocar as porcas M8 e fechar o perímetro da carcaça, a gente coloca o corpo da bomba de óleo, e dá para montar inclusive as engrenagens, mas não vou apertar os parafusos ainda. A ideia disso é no momento que a gente der o torque no entorno da carcaça, que depois não fique difícil do corpo da bomba entrar. Porquinha secreta. Todas as porcas já encostadas, as M8, então agora é só dar um torque final. 2 kg cada uma delas. Prontinho, a gente tá com todas as porcas da carcaça apertada e a gente tem o motor bastante livre, o que é um excelente sinal e mais uma comprovação do ótimo trabalho da Pirajussara. A Bianca comentou comigo que o vídeo já está muito longo por conta dos pequenos imprevistos que a gente teve aqui. Se por um lado acabou atrasando um pouquinho na questão da dinâmica do vídeo, por outro lado é excelente que a gente tenha tido esses obstáculos para poder mostrar uma das possíveis soluções, e caso você tenha na sua casa, você consegue pelo menos ter uma direção para onde seguir. Então quero agradecer o pessoal da Pirajussara que me deu suporte técnico durante toda a montagem aqui, e caso você tenha interesse em comprar qualquer peça de motor, não somente as que a gente está usando aqui no motor do Reverendo, mas qualquer peça de performance, você pode usar o código de desconto em Fuscanet, RevTel, está na descrição do vídeo exatamente o código de desconto. Muito obrigado por assistir aos nossos vídeos, a semana que vem a gente continua com a montagem, até lá.